Fala, incomparável! Como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui para dar mais uma dica para você de um macete interessante para a gente usar dentro do Power Query. A gente tem aqui uma questão interessante. A gente tem aqui 4 tabelas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Cada uma dessas aqui equivale a uma filial de uma empresa. Então a gente tem aqui o ID, a gente tem o nome, o cargo, o salário e a data de admissão. E a gente vai carregar isso daqui para dentro do nosso Power Query. Como que a gente consegue fazer isso de uma forma um pouco mais prática? Imagina que a gente vai ter uma outra filial ou coisa do tipo. Vou dar um nome aqui. Filiais. A gente pode conectar aqui, então, né, coisa simples, conectar aqui dentro do nosso Excel. A gente pode conectar dentro do nosso Excel. Vamos abrir aqui uma segunda tela só para a gente ver como que isso é feito. E aqui a gente tem aqui tanto as nossas abas quanto as tabelas que foram criadas, né? Eu posso pegar cada uma dessas tabelas aqui e a hora que eu clico em OK, ele vai trazer uma consulta para cada tabela. Bom, isso acaba ficando difícil, principalmente quando a gente vai tendo mais filiais e a gente vai tendo que ter o trabalho manual de trazer cada uma dessas filiais e depois mesclar tudo. Então, vamos limpar isso tudo. Vamos pegar aqui essa nossa primeira consulta, né, onde a gente também fez aqui um Excel.workbook, conectou lá na nossa tabela e a gente tem aqui, a gente conectou lá no nosso arquivo e a gente tem aqui todas as nossas tabelas e todas as nossas abas. Se a gente clica aqui em Table, deixa eu dar um zoom. Se a gente clica aqui em Table, a gente consegue ver as tabelas lá do Excel, né? Só que com a diferença onde a gente tem aqui o nome da coluna como coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Diferente das nossas tabelas, onde a gente já tem aqui o nosso cabeçalho promovido, tá? Então eu vou pegar aqui as nossas tabelas. Qual que é a diferença que a gente tem de uma para outra? Aqui pelo tipo pelo kind, né? Pela coluna kind, a gente tem aqui os tables e aqui a gente tem os sheet. Então eu vou vir aqui e vou filtrar somente por table. Agora a gente tem as nossas tabelas aqui. Legal. Agora eu quero pegar aqui a table 1, table 2, table 3, table 4. Eu posso simplesmente expandir todas elas aqui. Eu vou desmarcar essa opção e posso expandir elas aqui. E a gente vai ter aqui todas as nossas filiais de uma vez só. Ok? Vamos voltar aqui uma etapa. Eu vou deixar somente a nossa coluna de data, tá? A nossa coluna de data, né? Que são os nossos dados. Remover outras colunas. Legal. Então, a gente pode vir aqui, clicar nesse botãozinho e clicar em OK. Porém, quando a gente faz isso, a gente vai ter aqui o nome das nossas colunas hard-coded. O que significa hard-coded? O nome da coluna ela foi travada dentro do nosso código, né? Então a gente tem aqui exatamente o nome das colunas que a gente está extraindo e o nome das colunas que a gente quer dar o nome delas. Então, por exemplo, a gente tem a coluna ID e eu quero chamar ela de ID XYZ. Vocês vão ver que ela vai se chamar XYZ. Legal. Bom, esse segundo parâmetro aqui, né, do nome das nossas colunas, a gente pode abstrair. Vou deixar assim, tá? Olha só, nada mudou, exceto pelo nome que não sei por que razão a gente mudaria o nome da nossa coluna, né? O correto é a gente corrigir isso lá direto na fonte de dados, tá? Então a gente tem aqui as nossas tabelas bonitinha e a gente tem o nome das colunas travado aqui. Legal, a gente tem aqui o ID da pessoa, maravilha, a gente tem o nome, o cargo, o salário, a data de admissão, mas está faltando alguma coisa aqui pra gente, né? Está faltando alguma coisa. A gente poderia colocar aqui a filial da pessoa, né? A gente precisa colocar a filial da pessoa aqui. Existem outras formas de a gente colocar a filial, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente vai lá então, a gente vai pedir pro responsável pela tabela, pelo banco de dados, pelo que quer que seja, colocar uma coluna nova para a gente aqui chamada de filial. Então, essa pessoa, ela vai pegar aqui então a nossa tabela, ela vai pegar aqui a nossa tabela, dar um zoom aqui, e vai criar uma coluna nova chamada filial. Filial. Opa. Filial. E esse daqui vai ser São Paulo. Aqui, deixa eu já copiar essa coluna aqui, fica mais fácil, né? A gente vai inserir aqui. Opa. Inserir. Aqui.
não queria deixar assim, né? Vou fazer na mão mesmo. Inserir uma... Opa! Inserir. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente vai ter aqui também a nossa filial RJ. Aí, depois, em BH, a gente também vai ter a nossa filial BH. E a gente vai ter também a nossa filial de Curitiba, tá? Filial CTB. Show! Agora que a gente tem aqui as nossas colunas, deixa eu salvar, né, para ele manter. Agora que a gente tem as nossas colunas, a gente vai ter que ter o trabalho de vir aqui nessa nossa consulta e arrumar uma maneira de trazer essa filial para cá, né? A filial ela tem que aparecer aqui de alguma forma. Deixa eu fechar aqui um pouquinho para poder aumentar mais o zoom aqui. A filial ela vai ter que aparecer aqui de alguma forma, né? Bom, a gente pode voltar aqui nessa nossa etapa e expandir a filial, claro, né? A gente pode sempre fazer isso. Mas imagina que isso aqui seja alguma coisa que vai acontecer em um monte de tabela. Ou seja, a gente vai ter que abrir tabela por tabela, consulta por consulta e adicionar uma coluna nova. Tem forma mais fácil de fazer isso? Tem, por isso que a gente está aqui. Então, olha só, qual que é o macete que eu vou trazer para vocês? Vamos dar uma entendida aqui no nosso... Primeiro, vamos dar uma entendida no código, tá? Deixa eu abrir o editor avançado, vai ficar mais fácil de a gente ver. Deixa eu abrir aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem uma etapa chamada Expanded Data, onde a gente tem uma função chamada Table Expand Table Column. Basicamente é expandir as colunas da tabela. E ele vai me pedir alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da tabela que eu quero expandir, né? Que eu quero pegar essa coluna e expandir. Essa tabela é a que está guardada dentro da etapa anterior. A gente tem aqui o nome da coluna, né? Que eu quero expandir, né? O nome da coluna é Data. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não, vou mostrar depois. E aí a gente tem mais dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome das colunas que a gente quer expandir. E aqui qual que é o nome que a gente quer dar para cada uma dessas colunas. Olha só como já vai ficando mais bonito o nosso código quando a gente vai organizando ele, tá? Então, a gente já consegue ver que o M, a linguagem M, nem é tão difícil assim, né? Ela é bem literal. Então, a gente tem aqui o nome o nome da coluna, quais são as colunas que a gente tem dentro dessa tabela, né? Que a gente quer expandir e qual é o nome que a gente quer dar. Maravilha, vamos dar um done aqui, ó, nada mudou. Então, a gente tem, ó, coluna chamada Data, e a gente quer expandir essas coisas aqui. Maravilha! Deixa eu tirar um pouco o zoom agora. O que a gente precisa fazer? Vamos tentar arrumar uma maneira de trazer essa lista de nomes de forma dinâmica. Como que a gente pode fazer isso? Então, ó, vou excluir não. A gente tem aqui o Remove the Other Columns, e eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma etapa intermediária aqui, ó. Criar uma etapa intermediária. Cliquei aqui nesse FX aqui, eu vou criar uma etapa intermediária. Essa etapa intermediária está trazendo, então, o Remove the Other Columns, que é o que está guardado dentro dessa etapa aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero primeiro pegar somente a primeira linha. Para eu pegar a primeira linha, eu coloco chaves e eu coloco a posição da primeira linha. Então, estou navegando para a primeira linha desse negócio aqui. E olha só, ele trouxe para a gente uma data e um table. Agora eu quero navegar para dentro desse table. A gente tem um registro com o nome do campo data. Então eu posso fazer isso aqui, ó, data. E ele me trouxe uma tabela com o nome, né, uma tabela daquela... Ele me trouxe essa tabela aqui, que está na primeira linha. Eu fiz tudo isso para poder navegar para essa tabela. Tá? Agora olha só, existe uma função aqui dentro que chama table.columnNames. Table.columnNames. E se a gente coloca a nossa tabela, né, isso daqui que a gente acabou de fazer, nada mais é do que uma tabela. Vou colocar a nossa tabela dentro dessa minha função e olha o que ele me traz. Ele me traz uma lista com o nome de todas as colunas dessa tabela. Todas as nossas tabelas têm a mesma estrutura, né? É importante a gente garantir que isso vai acontecer. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui na nossa etapa Expanded Data e eu não vou apontar para o Custom On, porque ele é uma lista e a gente está colocando ali essa etapa intermediária só para ajudar a gente. Eu quero que ele continue apontando para o Remove the Other Columns. Olha só, a gente está apontando para uma etapa dois passos antes, né? E aí, olha só,
Bom, a gente sabe que se a gente tirar essa segunda lista aqui, nada vai nos atrapalhar, porque é só um nome que a gente quer dar. E se eu pego essa lista daqui e eu substituo por aquela custom 1, tará, nada mudou. Mas o que a gente acabou de fazer? De forma automática, sem a gente ter que colocar o nome das colunas hard-coded, a gente acabou de fazer a expansão dessa tabela, né, sem a gente precisar mudar nada. Vamos fazer o seguinte, para esse código ficar mais bonito ainda, a gente vai renomear as nossas variáveis. Então, eu vou chamar isso daqui de linhas filtradas, e aí, esse linhas filtradas está sendo referenciado aqui, ok? Aqui eu vou chamar de selecionar coluna. Esse selecionar coluna está referenciado aqui. Vou chamar isso aqui de nome colunas. Esse nome colunas é esse aqui, ó. E esse selecionar coluna está sendo referenciado aqui. E aqui eu vou chamar de colunas expandidas. E eu vou jogar aqui. Olha só como o nosso código ele já ficou muito mais bonito, sem a gente ter que ter muito esforço, né? A gente já deu os nossos nomes aqui, não precisou colocar aspa nem nada, tá muito mais simples a gente ler nosso código também. Então vou clicar em Done aqui, nada mudou, e agora olha só que interessante. Eu vou pegar aqui a minha tabela e somente a título de curiosidade, para a gente ver que a gente não tem mais a necessidade de ficar colocando ou removendo colunas, eu vou tirar o salário. Vou deletar o salário daqui. Vou deletar o salário daqui, vou deletar o salário daqui e vou deletar o salário daqui. Vou salvar essa tabela e vou mandar atualizar. E o salário sumiu automaticamente. Olha só que legal. Como agora não existe uma tabela, uma coluna chamada salário, ele não expandiu. E se a gente incluir essa coluna de novo, ó, olha só, vou incluir ela de novo. Ó, incluir aqui, incluir aqui, incluir aqui. E incluir aqui. Eu vou salvar. A hora que a gente mandar atualizar, ele volta com o meu salário aqui. Ok? Então, espero que esse macete te ajude bastante aí nos seus projetos, assim como já me ajudou bastante e me evitou um montão de retrabalho. Tá? Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Cara, quero trazer uma novidade aqui para você agora. Durante o nosso mês aqui de novembro, a Black Friday aqui na Experian tá arrebentando. E para eu poder participar disso aqui também, eu quero compartilhar com você 2 cursos que a gente colocou um cupom de desconto de 70% para você poder desfrutar e aprender e aplicar e colocar aí para funcionar dentro do seu trabalho ou dentro das suas consultorias. O primeiro deles é o Power BI Serviço Implantação 2.0. O que é esse curso? Para que ele serve? Basicamente, ele vai te ensinar como que você pode usar todas as ferramentas, principalmente do Power BI Online, juntamente com algumas estratégias que a gente vai discutir sobre governança de dados, cultura de dados, gestão de mudanças e mais um montão de coisa para você poder extrair o máximo do Power BI e conseguir tirar e agregar valor o máximo possível dentro da empresa. Então olha só, a gente tem aqui um módulo sozinho, só de governança, como que a gente, um pouquinho sobre os conceitos da governança, como que a gente pode garantir que a governança vai ser um sucesso, como que a gente pode fazer o planejamento, quais são os níveis de maturidade de governança que a gente tem. Depois a gente tem um outro módulo só de cultura de dados, como que a gente pode implantar e difundir a cultura de dados dentro da empresa. Depois a gente passa por cenários de uso. Esses cenários de uso são todas as formas possíveis que a gente consegue implantar o Power BI, desde a empresa menor, com menor nível de maturidade, até empresas bem grandes, com níveis de maturidades bem diferentes e diversos. E aí, em cada um desses cenários de uso, eu vou descrevendo para você quais são as melhores ferramentas do Power BI para você poder trabalhar aqui e extrair o maior valor sem deixar o ambiente muito robusto para uma empresa muito pequena ou alguma coisa de fato muito segura para um lugar que não tem necessidade de segurança em nível de banco, por exemplo. E a gente vai passando aqui também pelos cenários de autoatendimento, cenários de entrega de conteúdo, onde a gente vai vendo todas as ferramentas dentro do Power BI para poder ajudar você a fazer de fato a implantação da ferramenta, implantação da cultura e assim por diante, tá?
gerenciamento e implantação dos conteúdos, e também a gente não fala só de Power BI aqui não. A gente fala também de Git, de GitHub, a gente fala do Azure DevOps, que é o GitHub da Microsoft lá, né, dentro do Azure. A gente fala do Tabular Editor, a gente fala de DAX Studio, PowerShell, como que a gente usa as APIs do Power BI para poder fazer algumas conexões bem legais, como que a gente consegue consultar dados dentro do seu modelo via API, é bem interessante, né? A gente vai discutir bastante sobre segurança e performance também, alguns níveis de segurança, segurança em nível de linha, segurança em nível de objeto, query folding, atualização incremental, como que a gente simula aqui, como que você vai subir um banco de dados para fazer simulações de Direct Query dentro do seu computador, sem você correr o risco de derrubar aí o servidor ou o banco de dados da sua empresa. Então, a gente fala muito sobre segurança, sobre performance, né? Esse daqui é um módulo bem completo, você vê que a gente tem um monte de aula aqui dentro. E também, no fim, né, a gente sempre tem que se preocupar com melhoria contínua. Não é implantar uma vez e largar, a gente sempre tem que ir sempre melhorando. Então, se eu fosse você, eu não perdi esse curso aqui, hein? O segundo que eu tenho é o de Power Query, linguagem M e APIs. Então, dentro desse curso, a gente vai passar desde o básico, sobre os fundamentos da linguagem M, como que você faz para dominar de fato a linguagem, sem você precisar ficar mais tanto mexendo naquela interface gráfica e você ir direto para o editor avançado. Então, eu vou te passar aqui para você desde o básico sobre quais são os tipos de valores que a gente tem dentro da linguagem M, quais são os operadores que a gente usa, né? A gente tem operadores matemáticos, operadores para trabalhar com número, operador para trabalhar com texto, com data e assim por diante. Aí a gente vai aumentando o nível aqui a cada módulo, né? A gente vai discutir um pouco sobre expressões, o que é o let, o que é o in, para que eles servem. Vamos passar aqui por algumas funções padrão da linguagem M, como que a gente pode interpretar a documentação da Microsoft, entender o que é o it, o que são closures, para você poder entender como que você pode chamar funções, variáveis de diversos lugares dentro da mesma consulta ou de consultas diferentes. A gente tem aqui as nossas condicionais também, funções personalizadas, como que você pode criar uma função dentro da linguagem M para você poder fazer etapas que normalmente levariam muito tempo e você consegue repetir isso várias e várias vezes. Né? E já falando de várias e várias vezes em repetição, a gente também vai falar bastante de iterações e de loops, como que a gente faz o tratamento de erro, como a gente aplica algumas funções avançadas como Web Content para a gente poder trabalhar com a API. Tem um módulo dedicado para a API aqui para a gente poder entender como que a gente consulta dados dos mais diversos sistemas, né? Conta Azul, HubSpot, Salesforce e vai mais um monte aí, né? Claro que dentro desse módulo é bem importante a gente falar que eu não vou te explicar como você acessa cada um deles, mas vou te explicar os conceitos para que você consiga navegar e consultar aquele que você quiser. Depois a gente passa um pouco por web scraping também, que é bem importante. Em algum momento que a gente não consegue usar uma API, a gente precisa raspar os dados da página. Umas dicas e truques que eu precisei desenvolver ao longo da minha carreira. E algumas aulas extras aqui, conforme a gente for disponibilizando em algum vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, a gente vai colocando também. Então, de novo, 70% de desconto. Esse curso custa aí de 300 a 400 reais, ele vai estar custando 70 reais, 60, 70, 80 reais. Então, não perde, esses cursos eles estão muito bons e o que eu costumo falar bastante é, todos eles, para os dois cursos, eu queria muito ter qualquer um desses dois cursos no momento que eu iniciei minha carreira com Power BI, porque eles teriam me acelerado bastante. Então, o convite está feito aí e eu vejo vocês lá.